Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Este é o programa Daqui para Frente, pela TVT. Sempre uma alegria ter a sua presença conosco. E hoje nossa pergunta é: como os evangélicos deveriam votar? Como os evangélicos deveriam votar? E eu quero começar conversando com você a partir de um texto bíblico que está em Atos, no capítulo 6, e o versículo é o versículo de número 3, que diz assim: Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Como você sabe, os apóstolos, lá na primeira igreja, igreja primitiva, a igreja em Jerusalém, inauguraram, na prática, a democracia como nós a conhecemos hoje, ou seja, o povo votando livremente, cada pessoa valendo um voto, homens e mulheres votando igualmente. Essa prática democrática, que hoje é norma nas democracias modernas, foi de fato levada a efeito pela primeira vez na história, até onde sabemos, pela igreja em Jerusalém, a igreja primitiva. Sim, porque a democracia proposta pelos gregos era a democracia dos homens livres. Só homens votavam e só os homens livres. As mulheres não votavam e os escravos, obviamente, não votavam. Então, só um grupo seleto de eleitores. Na igreja em Jerusalém, a chamada igreja primitiva, não. Todo mundo, homens e mulheres, indistintamente, tiveram acesso ao voto. O problema a ser resolvido pelo voto naquela época era o fato de que os membros da igreja, que eram de origem grega, principalmente as mulheres, as viúvas, que eram de origem grega, membros da igreja, mas de origem grega, estavam sendo preteridas na distribuição dos víveres. Como você sabe, na igreja primitiva, tudo era comum a todos, então tudo era distribuído a todos, de modo que todos tinham acesso a tudo e mais, todos tinham acesso a tudo segundo a sua necessidade. Eles, inclusive, com isso, desenvolveram o que mais tarde nós chamaríamos de o princípio do direito, que é: se um irmão, se uma pessoa, se uma mulher, se um homem, se um cidadão, uma cidadã tem uma necessidade, a comunidade, o Estado tem um dever. Ponto. É isso. E assim isso começou a valer na igreja de Jerusalém, a chamada igreja primitiva. Acontece, porém, que um problema se instalou lá. As viúvas de origem grega começaram a ser preteridas. É óbvio, tínhamos aí um problema de segregação racial. Os apóstolos resolveram a questão da segregação racial, deixando claro que era um equívoco, um pecado, um crime, e que isso tinha de parar e que isso tinha de ser resolvido. E a segunda coisa que eles trabalharam é o fato de que, de fato, de verdade, eles, os apóstolos, que faziam todos os serviços, isto é, eles é que ministravam a palavra, eles é que ministravam o período de oração e eles é que distribuíam os víveres. Então, eles se deram conta de que eram incompetentes para tudo isso. Que, aliás,
é o princípio básico da democracia, qual seja, que ninguém é suficiente sozinho para governar tudo e para saber de tudo e para mandar em tudo e para operar tudo. Então é preciso admitir a incompetência. Então a primeira coisa que eles admitiram então em relação à distribuição dos víveres, que então dava ocasião à igualdade, como nós falamos, foi de que eles eram incompetentes, eles não conseguiriam fazer as duas coisas e eles não estavam conseguindo. Então, não é uma questão só de pensar o futuro, mas é uma admissão de que no presente eles já não estavam conseguindo e que, portanto, eles tinham necessidade de ajuda. Mas, curiosamente, eles entenderam que essa necessidade de ajuda não se resolveria com a, o convencimento de irmãos para serem voluntários e fazerem um serviço sob direção dos apóstolos. Não. Eles entenderam que era um problema de poder, de administração do poder, e que eles tinham, então, de dividir o poder. Eles tinham de dividir o poder com aqueles que cuidariam da questão da justiça social na igreja. Olha que visão impressionante essa. Muito além da humanidade, milênios além da humanidade. Então, eles estabeleceram que teriam de criar uma nova ordem de servidores da igreja, e que essa nova ordem de servidores da igreja deveriam ter o mesmo poder que os apóstolos tinham, ou seja, o poder na igreja tinha de ser repartido, porque eles não tinham condições de arcar com a demanda do poder. E o segredo para resolver o problema da demanda do poder não é ter um montão de serviçais, mas é dividir o poder. E foi o que eles fizeram, dividiram o poder. Dividiram o poder com uma nova classe de dirigentes na igreja que eles chamaram de os diáconos, ou os garçons, e que teriam poder como os apóstolos em relação à administração da igreja. E eles então disseram para a igreja o que esperavam destes diáconos e como a igreja então deveria escolhê-los. E deram então à igreja um padrão que tinha a ver com o jeito de viver da igreja. Ele disse que deviam ser pessoas, né? Homens ou mulheres, mas pessoas cheias do Espírito Santo, reconhecidamente sábias, e que, portanto, pudesse se encarregar deste serviço de garantir a justiça social, de garantir a equidade e a equanimidade. Então, os membros da igreja sabiam, então, que tinham de resolver isso de uma maneira que ficasse claro. Que não haveria mais segregação. 2, que não haveria mais ninguém preterido. Não haveria mais ninguém preterido. E aí elegeram 7 pessoas e, curiosamente, embora a comunidade fosse majoritariamente composta de gente de origem hebreia, portanto, a maior parte dos eleitores eram de origem hebreia, a comunidade, elegeu irmãos de origem grega. Ou seja, eles não só dividiram o poder com o povo, através dos diáconos, mas eles dividiram o poder com aqueles que estavam sendo preteridos. Olha que interessante. Isso quer dizer que os apóstolos primeiro resolveram o problema do racismo, fizeram a igreja se arrepender
e banir o racismo do meio deles e banir qualquer tipo de segregação. E aí, como prova maior de que o racismo tinha sido banido dentre eles, como prova maior de que não haveria mais segregação, a igreja, composta majoritariamente de irmãos e irmãs de origem hebreia, elegeu para constituir o grupo de diáconos que teriam poder sobre a igreja, poder tal como os apóstolos, a comunidade elegeu só gente de origem grega, dando-nos um grande ensinamento, que você não vai conseguir resolver o problema do racismo e da segregação se você não empoderar os segregados. Sim, se você não empoderar aqueles que estão sendo preteridos, que estão sofrendo o crime de racismo. Olha que coisa interessante, que postura extraordinária. E assim tinha de ser toda eleição. A eleição exige que o eleitor saiba exatamente o que é que está fazendo, quais são as obrigações dos eleitos, quais são as demandas que os eleitos terão de atender, portanto, e qual é o poder dos eleitores e a responsabilidade dos eleitores. Até porque, se os eleitores não tiverem noção do seu poder, não tiverem noção da sua responsabilidade, tratarão o voto como coisa de menor importância, quando, na verdade, o voto é o maior instrumento da democracia e é a maior fonte de poder da democracia. Porque os mandatários são aqueles que foram sufragados, eleitos pelo voto livre dos cidadãos e cidadãs. Cada cidadã, cada cidadão, livremente escolhendo sua representante, seu representante. Portanto, o voto é o instrumento para o exercício do poder, porque o poder emana do povo e só pode ser exercido em nome do povo. Portanto, o voto é o maior instrumento do poder do povo. E isso tem de ficar muito claro, o tempo todo, muito claro. E é importante que a gente converse sobre isso, e o William e eu vamos conversar sobre o que a gente chama de os critérios que os evangélicos deveriam levar em conta na hora do voto. Ou seja, como nós evangélicos deveríamos tratar o voto a partir do fato de que o voto é o maior instrumento de poder que nós temos, porque é o instrumento que permite ao eleitor a escolha do mandatário. É daquele que terá mandato, portanto, responsabilidade. Muito bom, nós vamos para o intervalo, o William vem aí e fique conosco para ver como os evangélicos deveriam votar. Olá, muito agradecido por sua permanência. E vamos então ao nosso segundo bloco. Nossa pergunta hoje é como os evangélicos deveriam votar. E agora nós vamos conversar com o William Corsino sobre essa questão. Porque, como eu já disse, o voto, na prática mesmo, esse voto democrático que empodera cada cidadã e cada cidadão, foi praticado, em primeiro lugar, na igreja primitiva,
lá em Jerusalém, como descreve o livro de Atos dos Apóstolos. E, e foi uma decisão dos apóstolos para dividir poder e acabar com o racismo e acabar com qualquer tipo de discriminação. E deu certo, deu certo. Mas para fazer isso, eles tiveram que empoderar os que eram discriminados, e eles o fizeram elegendo diáconos de origem grega, e antes disso, eliminar quaisquer sinais de racismo entre os cristãos. Portanto, a gente percebe um trabalho intenso dos apóstolos resolvendo o problema relacional e resolvendo o problema político. E é interessante que os irmãos e irmãs votaram conscientemente a partir do ensino que receberam dos apóstolos e elegeram os de origem grega, portanto, empoderando aqueles que eram discriminados. Que lição extraordinária essa! O único jeito de banir o racismo, de banir a discriminação, é empoderar os discriminados, para então haver equilíbrio na sociedade. Extraordinário isso. E hoje nós evangélicos somos cada vez mais determinantes nas eleições. O número de evangélicos é assustador e crescente. Alguém disse que no Brasil, em 2015, contava-se 20 mil igrejas evangélicas. E 4 anos depois, 2019, portanto, já se contavam 100 mil igrejas evangélicas. Ou seja, em 4 anos, os evangélicos quintuplicaram o número de igrejas, numa média de 17 igrejas por dia. Isso só as registradas, tá certo? Porque essa contagem é a contagem das igrejas registradas. O que quer dizer que hoje a gente é um número considerável de gente no país, provavelmente, assim, no mínimo 40% da população brasileira. No mínimo. E é claro que isso é notório. A gente viu agora mesmo nas Olimpíadas quantos crentes nas Olimpíadas. Muitos dos medalhistas nossos, se não todos, eram de origem evangélica. Todos se confessaram evangélicos. E sem medo de confessar-se como tal, deixando claro que oraram, que confiam em Jesus, que buscam em Jesus, que Jesus é que os guardou, etc. Isso é ótimo, todos nós estamos felizes porque crescemos, afinal de contas, nós estamos anunciando o Senhor Jesus Cristo. Entretanto, quando você cresce numa população, você assume responsabilidades. E uma das responsabilidades é a responsabilidade cidadã, a responsabilidade do voto. E aí, William, como deveriam votar, então, os evangélicos, já que agora a gente faz parte da cultura e do contingente eleitoral do país, do colégio eleitoral do país? Como é que é isso? Olá, Ari, olá a todas e todos que nos acompanham aqui pela Rede TBT e pela Rádio Brasil Atual. É um privilégio estar conversando com vocês. Ari, é isso mesmo. O voto é uma expressão direta, né, da nossa consciência e dos nossos valores. Consciência e valores, partindo do princípio, né, a gente sempre parte desse princípio, que essa consciência e esses valores foram afetados por esse novo relacionamento que nós passamos a ter com Deus, a partir dessa relação que nós chamamos de nova vida, que é uma nova vida comunicada pelo Espírito. Então, para nós, o voto, para nós cristãos, o voto não é apenas então um direito ou uma formalidade, mas ela também é uma expressão da nossa
consciência como cidadão e cidadão do reino de Deus. E de uma compreensão que a gente tem da nossa cidade. Tudo isso à luz do reino de Deus, à luz dessa nova consciência gerada por essa relação com o Espírito de Deus. Então, quando a gente vota, nós estamos afirmando o tipo de liderança e de políticas que a gente quer para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país. Portanto, o nosso voto ele deve refletir a nossa compreensão à luz das Escrituras. A compreensão do quê? Daquilo que é bom, daquilo que é justo, daquilo que é verdadeiro para a sociedade em que vivemos. Ou seja, um voto de alguém que recebeu a revelação do Cristo de abençoar todas as famílias da terra. Não estou pensando no meu quintal. Eu tenho uma visão não de um idiota, ou seja, aquele que pensa em si mesmo, mas uma visão política de abençoar todas as famílias da terra, da minha vizinhança, do meu bairro, da minha cidade. Então, a gente parte desse princípio. E como a gente quer abordar também que o voto ele tem que ser intransferível, ele é inegociável, assim como os apóstolos orientaram os cristãos primitivos, como o Ari citou lá em Atos, que eles deveriam, os apóstolos deram critérios, e nós também devemos eleger essas pessoas com alguns critérios. Isso significa que a gente deve procurar candidatos que demonstrem integridade, honestidade e um compromisso verdadeiro com a justiça. Lembrando que a justiça, todos desfrutam igualitariamente de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa. Então, é com base em critérios como esses que, como cristãos, nós precisamos votar. A gente deve fazer algumas perguntas, né? Esse candidato tem uma vida pública e privada que honre a Deus? As suas propostas refletem princípios de justiça e honestidade? Essas propostas vão honrar a Deus? Ah, mas como a gente pode honrar a Deus? Eu lembro de você, Provérbios 14:31. Oprimir o pobre é ultrajar o Criador, mas tratar com bondade o necessitado, o pobre, é honrar a Deus. Quer honrar a Deus? Procure candidatos que têm propostas para a população mais vulnerável, para beneficiar os mais pobres. É isso que nós temos que pensar, nós temos que fazer a partir dessa mente de Cristo, né? A gente tem que ter um pensamento relacionado com a nossa experiência com o Espírito Santo de Deus. Afinal de contas, Nery, nós como cristãos, nós temos que ser sal e luz, inclusive no processo eleitoral. A gente não pode se conformar com essas práticas corruptas e egoístas que muitas vezes dominam o cenário político. Pelo contrário, a gente deve ser exemplo de cidadãos conscientes e responsáveis, que votam com base em valores cristãos e no bem-estar da sociedade, e não para o nosso grupinho religioso. Muito bem. E sendo assim, como já citado pelo William, o voto é intransferível. É você que tem de votar e você tem de saber em quem vai votar, e você não pode ter o seu voto conduzido por ninguém. O voto é seu. Exato. E é intransferível. Ninguém pode votar por você. Você não pode delegar o seu voto para ninguém. E, portanto, ele é transferível e intransferível, desculpe, ele é intransferível e, portanto, Isso. inegociável. Você não pode vender o seu voto. Você não pode trocar o voto por benesses, por promessas, por favores, por cargos. Não. O voto é inegociável. E com ele, o cristão expressa sua consciência como cidadão. Lembra, a gente, como disse o William, nós somos cidadãos de dois reinos, ou de duas dimensões nacionais.
Uma dimensão nacional nós chamamos de o Reino de Deus. Então, somos cidadãos do Reino de Deus, cidadãos e cidadãs do Reino de Deus, que é uma nova realidade onde só a vontade do Cristo é feita. E é nossa vida devocional, nossa vida missionária, nossa vida como ser humano, agente do reino de Deus, agente da mensagem do Cristo. É como nós vivemos no trabalho, na escola, na vizinhança, etc. Mas nós também somos cidadãos da cidade onde vivemos, do país onde vivemos. Então, somos cidadãos da cidade, do estado e do país onde vivemos. E aí interagimos com essa cidade. Interagimos com essa cidade tendo responsabilidade cidadã, não é? A gente cuida do patrimônio público, a gente cuida de melhorar as condições de vida na cidade, a gente joga lixo no lixo, a gente não permite nenhum tipo de vandalismo, nem muito menos pratica isso, a gente preserva tudo que está a nosso alcance e a gente decide, como eleitor, o futuro da cidade, porque é a gente que vota. Então, assim, é, é, é minha responsabilidade como cidadão, como cidadã da cidade onde eu vivo. Então, por isso, como disse o William, o voto tem de expressar a compreensão que a gente, como cristão, tem do nosso país, do nosso estado e do nosso município. E É isso. o William disse: você quer o quê? Um município que agrade a Jesus? Bom, um município que agrade a Jesus é um município que erradica a pobreza, que acaba com a pobreza. Um município Exato. que agrada a Jesus é um município que cuida bem das suas crianças, que tem É escola para isso. todo mundo, que tem médico para todo mundo, que tem hospital para todo mundo, que tem casa para todo mundo, que tem transporte para todo mundo, que tem emprego para todo mundo, que tem salário digno para todo mundo. Então, você tem de ver os candidatos que estarão diante de você, qual deles mais coopera com essa visão que a gente tem de uma cidade que agrada a Jesus, ou seja, uma cidade de justiça. Baseado em Isaías, a gente chega a essa conclusão de que justiça é uma nova realidade onde todos igualitariamente, equitativamente, igualmente, desfrutam de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa. Então, uma cidade justa. Essa cidade justa precisa de governantes justos. E escolher governantes justos é comigo e com você daqui para frente.